Obrigada, Vini, pelo convite. Obrigada também a Grazi, que nos ajudou a organizar esse evento e que teve essa iniciativa. Alguém só me responde, por favor. Estão vendo a minha tela? Conseguem me ouvir bem também? Só para eu saber se está tudo ok. Tá dando para ver minha tela? Estão conseguindo me ouvir bem também? Ah, recebi um coraçãozinho aqui, acho que deu certo. Obrigada, Grazi. Obrigada pela ajuda. Pessoal, então boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante, né? Eu vi muitas dúvidas ali no grupo sobre LinkedIn. Eu acompanho diversos grupos de vagas, porque eu sou mentora de carreira, então estou sempre de olho nesse universo. Então, hoje a gente vai falar muito sobre estratégias para construir um bom LinkedIn. Eu já vou me apresentar, né? Explicar qual é o meu repertório para a gente poder estar falando sobre esse tema hoje. Mas de forma muito resumida, o nosso encontro hoje, ele tem a previsão, então, aí de 2 horas, então, mas eu gostaria de trazer essa introdução, esses direcionamentos, mas vai ser muito prático também. Então, a partir do Forms e das inscrições, eu já coletei alguns perfis do LinkedIn, foram muitas inscrições, foram mais de 70, então, infelizmente, nós não temos tempo para olhar todos, mas eu selecionei alguns que tivessem dúvidas parecidas que poderiam ajudar mais pessoas. Então, por isso, né, eu considerei alguns pontos como esses para selecionar. Então, a gente vai falar de alguns pontos teóricos, mas também de muita prática, sobre como definir uma estratégia de carreira que depois vai refletir ali no seu perfil do LinkedIn. Tanto pensando, no preenchimento do perfil, e também a fazer networking, se conectar com pessoas que podem conectar vocês com oportunidades. Vou me apresentar muito brevemente, não vou ficar fazendo muita propaganda minha aqui, porque quem quiser saber mais tem lá no meu site, que é valestrapetec.com. Mas só contextualizando, eu sou formada em relações públicas, então eu vim da comunicação, fiz uma pós em comunicação, tudo ali na Unesp. Só que depois eu fui seguindo para essa área de recursos humanos, então eu fui recrutadora. Então eu era a pessoa que analisava currículos para poder selecionar os candidatos, para fazer as entrevistas, então todo esse processo. Como, né, eu trabalhei em algumas empresas, acho que as mais famosas são a Tilibra e a Volvo, que são multinacionais. A Tilibra, né, nasceu como brasileira, mas foi comprada por uma norte-americana, e a Volvo, no caso, é sueca. Então, isso, né, foi meu primeiro contato, pensando num contexto internacional, mas hoje eu também já tenho, preciso até atualizar esse número, que já ultrapassou, né, 200 profissionais e também a quantidade de países. Então, eu vi que algumas pessoas trouxeram dúvidas sobre vagas internacionais. Eu atendo pessoas, já atendi pessoas de mais de 20 países. Então, isso também contribui para a gente ter essa visão mais globalizada do mercado. Eu também sou membro do programa LinkedIn for Creators do Brasil. Então, não é um programa remunerado, infelizmente, mas é uma forma de reconhecimento a profissionais que trazem conteúdo relevante, debates relevantes ali na rede. Então, por isso, né, esse é o meu repertório para falar com vocês sobre esse tema que envolve os dois tópicos, né? Tanto a questão do lado de RH, de recrutamento, de processos seletivos, mas também o lado da comunicação, que é pensar como que eu estou me posicionando, como que eu estou contando a minha história de uma maneira que seja atrativa, de uma maneira que o recrutador consiga enxergar as habilidades que eu tenho. Isso vale para qualquer área, especialmente quem está vindo de outras áreas, isso se torna mais complexo, que é explicar que eu estou vindo de uma área para outra, transição de carreira. Então, é aí que entra mesmo esse lado da comunicação. Então, nós sempre trabalhamos com informações honestas, claro, mas dá para fazer isso de uma maneira muito mais interessante, mais persuasiva. E um ponto que eu queria trazer para ajudar a pensar, lá no início eu mencionei, né, que nós vamos falar sobre estratégias de carreira antes de aplicar para o LinkedIn, porque é aí que vai ser a base para eu pensar no que eu vou fazer. E quando eu falo de estratégias de carreira, eu preciso entender o que eu quero e também entender o que o outro está buscando. Então, se eu for pensar, né, do ponto de vista de recursos humanos, por que que as empresas contratam?
contratar, porque ela precisa de alguém, né, para fazer aquele serviço, ela precisa de alguém para atender uma determinada demanda. Nesse caso, uma palavra-chave que eu entendo que é muito importante a gente ter em mente na hora de pensar em estratégias é a palavra necessidade. Então, as empresas contratam pelo mesmo motivo que nós compramos alguma coisa. Então, eu preciso comprar roupas para me vestir, eu preciso comprar alimento para me alimentar, eu preciso, enfim, de vários elementos na minha vida porque eu tenho uma necessidade a ser suprida. Pensando nisso, às vezes as pessoas me perguntam, mas Valesca, então eu sou tipo um produto, você está dizendo, né, que pessoas são como coisas? Não, pessoas não são coisas, mas metaforicamente sim. Então a minha resposta para essa pergunta é mais ou menos. Você não é um produto, mas nós vamos vender a ideia de que você é o candidato adequado para aquela vaga. De novo, se for verdade, né, não tem como a gente florear algo que não seja real, mas a ideia é realmente enfatizar o que você pode entregar para aquela posição. Então, metaforicamente, sim, você pode ser considerado um produto desse ponto de vista, e a ideia com essa analogia é reforçar que para você ser o candidato escolhido, é importante mostrar o link entre como você vai suprir a necessidade da empresa. Então, é a conexão entre você e aquela oportunidade. Pessoal, minha voz vai falhar um pouquinho hoje, porque essa semana foi bem puxada, então minha voz já está dizendo socorro, ainda é quinta-feira, mas tá tudo bem, então só vou dar algumas pausas para tomar uma água. E eu quero reforçar que a qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode levantar a mão, que eu consigo visualizar aqui. No chat eu não estou visualizando com tanta facilidade, mas pode levantar a mão aqui também para perguntar. Mas eu acho que as dúvidas vão surgir quando a gente entrar na parte prática. Então, pensando que a ideia é vender, entre aspas, a ideia, né, vender a si mesmo, vender a ideia de que você é o candidato ideal para aquela posição, é aí que entram todos os elementos de um processo seletivo. O seu currículo, o seu perfil no LinkedIn e até a sua desenvoltura nas entrevistas. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre currículo e sobre entrevistas, porque o foco do nosso encontro de hoje é o LinkedIn, mas eu também vou deixar aqui no material, então fique à vontade para depois tirar print da tela, enfim, alguns artigos que eu recomendo a leitura que podem ajudar a aprofundar nesse tema. Pensando no currículo muito brevemente, vou falar dele porque ele se assemelha ao LinkedIn no em alguns aspectos. O currículo é uma ferramenta de comunicação escrita, assim como a entrevista é uma ferramenta, eu posso chamar de ferramenta de comunicação verbal. Então, se eu estou falando de uma ferramenta de comunicação escrita, eu preciso, além de ter uma boa escrita, eu preciso planejar isso. Então, eu não vou escrever qualquer coisa, de qualquer forma, ele tem uma determinada formatação. A formatação que eu falo é uma estrutura. Ele tem determinadas categorias, por exemplo, né? São as seções ali do currículo. Mas como qualquer ferramenta de comunicação, por exemplo, um, um panfleto, ou algo que eu use para vender algo, ele tem um intuito. E eu penso sempre no meu público. Então, se eu fosse montar um flyer, tudo um exemplo de algo impresso, né? Mas, claro, poderia ser uma arte de rede social, qualquer, uma landing page. Toda ferramenta de comunicação que eu utilizo, eu tenho sempre que pensar no meu público. Isso vai me ajudar a definir que tipo de palavras eu uso, como eu vou direcionar esse discurso. Então, é bem importante olhar para essas etapas de uma forma mais estratégica. Então, o currículo não é só um documento que você descreve o que você fez. Ele é uma ferramenta de comunicação que te ajuda a mostrar quem você é e chamar a atenção e gerar a curiosidade do entrevistador para que ele te convide para uma entrevista. É como se fosse o trailer do filme, porque eu quero ver o filme depois. Então, pensando que é uma ferramenta de comunicação e eu tenho que ter estratégia, aqui, descrição da vaga. Imagino que, né, pelo que eu até acompanho no grupo, são muitas vagas, é muita coisa acontecendo, é difícil parar para ficar lendo todas as vagas, todas as descrições. Mas depois que você pega uma e lê com um pouco mais de atenção, fica mais fácil identificar que, na verdade, não são tão diferentes. Claro que cada uma tem a sua especificidade, mas se você pega uma vaga de Scrum Master, vai ser similar quando você olha outras, né? Claro que depende da organização, do escopo de atuação, então
tem os seus pontos específicos, mas eu realmente recomendo que você dedique um tempo para ler com atenção, profundidade, pelo menos uma descrição de vaga que seja mais completa, para entender melhor o que se busca de um profissional naquela área, caso você não tenha feito isso ainda. E quando eu falo da descrição da vaga, vale reforçar que para você extrair o máximo dela, é importante olhar tanto questões técnicas, ou seja, hard skills, e também as soft skills. E nesse ponto, nem toda empresa vai trazer escrito assim, principais soft skills. Comunicação, negociação e tudo mais. E tem outras que já são óbvias, né? Então, se você é um, sei lá, um project manager, você vai ser a pessoa que vai ser a ponte, que vai interligar várias áreas e tudo mais. Então, obviamente, você precisa ter uma boa negociação, mas pode ser que na descrição da vaga você consiga colher um pouco mais do que aquela empresa ou o que o mercado em específico está buscando. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas reforço, a descrição da vaga é super importante. E a parte boa, eu gosto muito de trazer uma analogia, tem até um dos artigos que eu escrevi, eu falo sobre isso, comparando o processo seletivo ao Tinder ou qualquer aplicativo de relacionamento. Porque quando você usa um aplicativo desse tipo, né, na vida amorosa, você não sabe exatamente o que outra pessoa está buscando. Mas aqui, você sabe exatamente o que a pessoa está buscando. A ideia é dar um match, de qualquer forma. Mas aqui o intuito é você mostrar que você tem o que a empresa busca. E a parte boa é que ela te diz exatamente o que ela busca. No contexto amoroso, nem sempre, mas aqui a empresa diz exatamente o que ela quer. Então, se você mostra que você tem o que ela quer, você aumenta muito as suas chances. Rapidamente, só para trazer uma referência para vocês, quando se trata do currículo, eu recomendo 7 sessões. Eu estou falando do currículo brevemente, porque quando a gente vai falar já, nós já vamos falar do LinkedIn, eu preciso que esses dois itens conversem. Eu não posso ter um ruído na comunicação, eu não posso ter um conflito em que no LinkedIn parece que eu estou indo para um lugar e no currículo eu estou indo para outro, que é o que acontece quando a gente não está tá um pouco indeciso sobre o que que é da nossa vida profissional, e aí você cria um currículo para cada vaga. Só que quando chega no LinkedIn, é uma plataforma de jornada única, então você não tem um LinkedIn para cada vaga, é um LinkedIn para todas. Isso acontece também em outras plataformas. Eu vi o pessoal perguntando muito lá no grupo também sobre a Gup. Inclusive, eu estive na Gup em dezembro do ano passado. Eu estive lá num evento para mentores de carreira. Então, eles convidaram alguns mentores para participarem de uma certificação chamada Gup Experts. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre os bastidores da plataforma, como funciona, para a gente poder orientar melhor os candidatos nesse preenchimento. E eu percebi né, a parte boa é que eu percebi que muito do que eu já orientava faz sentido. Porque não adianta eu ficar criando um personagem para cada lugar, porque a Gup também é uma plataforma de jornada única. Então é fundamental a gente conseguir contar a nossa história de uma maneira bacana, atrativa, persuasiva, sempre honesta, mas também persuasiva, e que seja a mesma pessoa em todos os pontos de contato. Então, por isso que eu estou mencionando um pouquinho aqui do currículo, para garantir que nós vamos ter esse alinhamento de que o que eu falo no currículo é a mesma mensagem que eu trago no meu LinkedIn, é a mesma que eu tenho no meu perfil da Gup e qualquer outra plataforma. Então, sobre o currículo, nós temos aqui a questão das sessões. Eu recomendo essas 7, dados pessoais, objetivo. Algumas pessoas costumam colocar resumo profissional. É um caminho, mas eu entendo que mais do que você me resumir o que você fez, é você me dizer para onde você quer ir, o que você busca, porque aí eu consigo identificar que a posição que eu estou oferecendo combina com o que você busca. Educação, né, que são os nossos cursos de formação acadêmica, os cursos extras, certificações, né, podem entrar ou como cursos extras ou numa outra sessão. Na maioria dos casos, a gente consegue embutir na sessão 4, mas aí avaliamos a cada caso. Experiência, vale reforçar que toda experiência é o quê? Tudo que eu faço de forma prática. Então, vou dar um exemplo meu. Quando eu entrei nesse universo de RH, eu comecei trabalhando na comunicação interna, que é uma área diretamente relacionada ao meu curso de formação, que é Relações Públicas, mas eu
Posteriormente, eu fui trabalhar como recrutadora e eu não tinha ainda nenhuma formação dentro desse setor, dentro desse subsistema de RH. Então, quando eu ia falar da minha vivência nesse universo, eu só tinha um elemento de experiência. Então, eu vou dizer que eu não sei nada? Claro que eu sabia, eu tinha feito isso por anos. Depois, posteriormente, eu busquei uma formação voltada a isso. Então, tem gestão de pessoas por competências, tem uma certificação em análise de perfil, mas eu comecei pela experiência. Depois veio o item educação. Então, experiência é tudo que a gente faz de forma prática. Um trabalho formal, informal, um bico, um freela, se você prestou serviços, se foi um voluntariado. Eu vi que até um perfil de algumas pessoas que eu olhei, que na seção de experiências colocaram o trabalho voluntário. No currículo, dependendo do que você fez no trabalho voluntário, vale a pena a gente incluir, mas eu não criaria uma seção trabalho voluntário. Eu colocaria dentro das experiências, mencionando que foi como voluntário. Então, por exemplo, analista de dados voluntário, porque é experiência, você aprendeu estágio, experiência, tudo isso é experiência. Já no LinkedIn, nós temos uma seção chamada trabalho voluntário, então é possível colocar isso dentro de uma seção mais adequada. É, depende da estratégia. Tem casos que a gente quer tanto enfatizar aquilo porque a única experiência que aquela pessoa teve, porque ela está na transição de carreira, então ela quer colocar isso já no item das experiências. Então, em alguns casos, faz sentido colocar ali, dependendo da sua estratégia. A outra seção que eu recomendo no currículo é a de idiomas e também de softwares. Um ponto legal aqui dos idiomas que eu queria mencionar, para quem está buscando vagas internacionais, vale a pena incluir o português. A gente se esquece porque no Brasil, realmente, eu não preciso explicar que eu tenho um português não só fluente, como um outro nível, é até nativo, porque aí tem toda uma carga cultural que vem também na fluência do idioma, que é além do fluente. Mas para vagas internacionais, mesmo que você mencione a sua nacionalidade, eu entendo que faz sentido reforçar a questão do idioma, porque em alguns casos você pode talvez estar trabalhando com o mercado brasileiro ou conectado ao Brasil de alguma forma, mencionar que é português do Brasil e não o europeu. Então, tem algumas estratégias que a gente pode pensar dependendo da vaga, mas então mencionar que existe o português. Aqui, aí quem quiser tirar print, fica à vontade. São dois artigos e um post em que eu falo mais, com mais detalhes, sobre essa questão do currículo, que é a diferença daquele currículo padrão, que é só descritivo, conto o que eu fiz. Por exemplo, se eu menciono que eu cuidava dos processos seletivos na Volvo, é bem diferente de eu falar que eu coordenava os processos seletivos do início ao fim, desde o briefing com a liderança até a integração do funcionário. E aí eu menciono que foram, sei lá, 20 mil currículos e 2 mil entrevistados. Eu não lembro se é esse número exatamente, mas está lá no meu LinkedIn. Então, assim, eu consegui trazer dados, pode ser um ponto. Não é o único item importante, mas é descrever isso com um pouco mais de grandiosidade. Sempre honesto, mas que valorize o que você tem. A questão das soft skills, que é o tema do segundo artigo, também é bem importante, porque antigamente, quando eu não sabia o que eu sei hoje, eu tinha uma seção no meu currículo chamada habilidades. E aí eu colocava lá, trabalho em equipe, criatividade, e era uma lista muito bonita, mas que para o recrutador, isso não quer dizer muita coisa, porque se você me diz que trabalha bem em equipe, é você que está dizendo. Então, mais importante do que isso é eu trazer isso embutido nos textos. Então, eu mencionar, por exemplo, que eu cuidava também, né, de treinamento e desenvolvimento em uma equipe de tantas pessoas, ou em alinhamento com os departamentos A e B, ou até em alinhamento com as diretrizes da equipe do Global, da Volvo. Esses itens vão trazendo o trabalho em equipe muito mais do que eu dizer que eu sou colaborativa. Então, é bem importante a gente trazer as soft skills embutidas no texto das experiências e não apenas, né, naquela lista. Inclusive, eu recomendo não criar. Eu não coloquei uma seção lá, por exemplo, de habilidades. Eu recomendo que esteja apenas embutido ali no texto. No LinkedIn, que é o que nós vamos ver, existe uma seção de competências. Ali sim, ali, antigamente, o LinkedIn permitia colocar até 50. Agora são 100.
Então, você pode pôr muitas e muitas competências. Já vou mostrar isso na prática, mas então lá sim você tem um lugar para escrever trabalho em equipe e o que mais você quiser. O terceiro print é de um post em que eu dou um exemplo de, de como escrever o texto do objetivo. Porque quando eu digo que eu vou aplicar os meus conhecimentos para ajudar a empresa a crescer e me desenvolver, esse texto ele é muito genérico, porque ele serve para qualquer cargo. Então, se eu fosse lá da logística, eu poderia escrever isso e estava valendo. Se eu sou do RH, isso está valendo. Então, é importante deixar isso mais específico. Pelo que eu vi no sobre do LinkedIn de algumas pessoas que eu já visualizei, me parece que muitas pessoas já estão conseguindo construir isso de uma maneira mais interessante, mas vale reforçar que no currículo também é importante trazer isso, mencionar o que que você quer trazer, com o que você quer contribuir e poder, claro, no final, no caso do currículo, mencionar qual vaga você busca, no caso do LinkedIn, nem sempre. Se você estiver desempregado, sim. Se você estiver trabalhando, aí eu recomendo não dizer estou procurando emprego para não criar um climão aí com as pessoas da sua empresa atual. Mas pensando no currículo, é importante ser específico sobre o cargo, mas também ter um texto que explica um pouco do que você busca. Brevemente, entrevista. Eu vou mencionar muito brevemente, porque eu sei que o nosso foco é LinkedIn, mas eu quero reforçar que todo ponto de contato do recrutador precisa ser coerente. Então, eu não posso ter ruídos na comunicação. Eu não posso criar uma narrativa no meu currículo, preencher o meu LinkedIn e chego na entrevista, eu não sustento. Eu não sustento a narrativa, eu não trago os mesmos argumentos, eu não consigo defender os argumentos que eu trouxe em outros momentos. Por isso, tudo que você for colocar no seu currículo e no seu perfil do LinkedIn, lembre-se, isso é importante aparecer na entrevista em algum momento, pensando na ideia, pensando na história, se você vai explicar o porquê que você se interessou, eu era desenvolvedor e agora eu sou Scrum Master, explica o porquê, isso tem que ser a mesma narrativa em todos os pontos, porque aqui a gente está falando de, novamente, uma ferramenta de comunicação. Agora é verbal, então tem a preparação ali, né, do conteúdo que você vai trazer na hora de responder as perguntas do recrutador e observar também elementos não verbais, que isso é bem importante. Então, essa questão do ruído da comunicação inclui, por exemplo, eu falar algo e a minha expressão do rosto mostra outra coisa. Ou às vezes até a minha posição dos ombros, eu estou dizendo que eu estou interessada, só que eu estou indo lá para trás. Eu estou indo em direção à porta. Então, existem, né, aqui eu estou trazendo dois exemplos genéricos, mas é importante observar esses elementos, porque às vezes a gente sente que, poxa, mas eu falei tão bem, mas pode ser que tenha outros pontos atrapalhando aí a sua comunicação na entrevista. Então, novamente, temos que ter essa coerência em todo ponto de contato, porque a comunicação não é só sobre o que eu falei ou como eu falei, é principalmente sobre o que o outro entende. É aqui que eu recebo muitas pessoas, muitos clientes falando, mas o RH não enxerga o que eu tenho. Um dos fatores, assim, né, pensando até no evento que eu estive na GUP, a gente debateu muito sobre isso, o que que atrapalha, né, na recolocação de um profissional, além de talvez não estar qualificado para a vaga, mas um fator que atrapalha é a concorrência, realmente é muito grande, e aí você tem um mar de candidatos e isso dificulta o processo, né, de você se destacar. Outro fator é quando o processo seletivo é desenhado de uma forma que não ajuda, ou tem etapas demais, ou eles nem olham os currículos, né, da maneira adequada, enfim, tem vários fatores, né, que a gente pode criticar sobre como os processos são feitos, mas tem o lado do candidato. Então, não é que a culpa é toda do candidato, mas nesse cenário existe uma parcela de responsabilidade que é: será que a forma como eu estou me posicionando, eu estou sendo claro? Eu estou explicando muito bem o que eu faço e o que eu quero fazer? Será que está claro o suficiente? Se sim, beleza, aí a gente vai tentar driblar os outros elementos. Mas é importante ver como que a gente está trazendo essa mensagem, porque eu posso estar achando que eu estou abalando, estou me comunicando muito bem, mas algo acontece e o recrutador não está conseguindo entender da mesma forma. Eu falo recrutador, pessoal, mas tem também fatores como, eu vou brincar aqui, né, falar que é um robozinho. A inteligência artificial, sistemas, vou chamar de robozinho só de forma ilustrativa. Então, eu tenho lá o robozinho que vai ler o meu currículo
E aí eu não coloquei nenhuma das palavras-chave relevantes. Então, aí, novamente, eu sou um ótimo profissional, mas algo ali impediu que eu pudesse avançar. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Aqui eu tenho também 3 artigos para que vocês possam ler, quem quiser se aprofundar nessa temática da entrevista. Eu falo sobre o candidato running from e o running to, que é quem tem clareza do que quer e quem não tem, e como que essa indecisão soa para o recrutador. Tem um que eu falo de nervosismo na entrevista e como que você pode melhorar isso, e até perguntas que você pode fazer na entrevista para demonstrar interesse e às vezes até vender alguma soft skill que você queira enfatizar. É, agora, falando do LinkedIn especificamente, o LinkedIn ele vai muito além de ser um currículo online. Ele tem essa característica, ele é um perfil, um currículo que fica ali 24 horas por dia, disponível para quem quiser acessar, mas ele tem outros aspectos. Então, assim que eu for abrir os perfis para a gente analisar, eu vou falar sobre o preenchimento do perfil, mas eu também vou falar sobre networking. Por quê? De forma muito resumida, né, networking é eu pensar na minha rede de contatos. E fazer networking é eu investir nessa rede de contatos. É eu pensar em estratégias para que eu possa me aproximar de pessoas que possam me conectar com oportunidades. E isso não necessariamente significa que eu vou ser interesseira. Ué, a empresa tem uma vaga, eu posso resolver esse problema, todo mundo ganha, né? Então, esse é um ponto bem importante. Nós podemos também ser a ponte para outras pessoas, então, essa troca ela é fundamental. O networking ele existe há muito tempo, então pode ser por telefone, pessoalmente, por carta, fax, sei lá, qualquer, qualquer canal. Hoje a gente vai falar de networking aplicado ao LinkedIn, mas eu sou muito fã de estratégias e ações de networking que focam no offline. Então, esse assunto não se esgota com o LinkedIn. Por isso que eu trouxe aqui uma teoria de um cara que se chama Mark Granovetter, que ele fala sobre os laços fortes e laços fracos. Eu estou explicando isso porque isso vai fazer sentido lá no preenchimento de algumas questões do LinkedIn. Quando a gente olha para pessoas com quem nós temos laços fortes, familiares, amigos, pessoas muito próximas, que são super importantes na nossa vida, nós vamos investir nessas relações que são importantes para nós, mas elas têm um potencial menor de nos conectar com oportunidades do que as relações de laços fracos, que é o alguém que conhece alguém, um amigo de alguém, um primo, um amigo conhecido, colega de trabalho do seu colega e por aí vai. Por quê? Vamos pensar, né? Teoricamente, a gente espera que as pessoas próximas, se soubessem de alguma oportunidade, elas já teriam te avisado. Elas sabem que você está procurando uma vaga, elas têm, ou se não sabem, a gente vai falar sobre isso, né, para que você possa verbalizar isso melhor, mas teoricamente as possibilidades se esgotaram ali. Então, quando a gente pensa nos laços fracos, temos um potencial muito grande ali de oportunidades, tanto para quem quer um emprego ou para quem quer gerar negócios também, né, num outro formato. Então, por isso que é bem importante. E aí entra, por exemplo, a comunidade que nós temos aqui. Então, você poder conversar com pessoas da sua área não são seus concorrentes, são seus colegas. É alguém que talvez não queira essa vaga porque ela não é remota, mas você tem interesse, ou vice-versa. É uma vaga que você soube a respeito, mas é uma vaga parecida com a que você já ocupa, e aí você não tem interesse em trocar, então você pode fazer essa indicação. E isso é fundamental para a gente poder crescer. Então, tendo uma ajuda mútua, que não seja interesseira, e sim que todos ganhem, isso pode ser uma estratégia bem interessante. E aí, pessoal, a ideia é atacar duas frentes. Existem vagas abertas, vamos mandar o currículo, vamos fazer as candidaturas nas plataformas, mas é bom atacar duas frentes. Então, e o networking? E eu chegar até essas vagas de outras formas, inclusive abordando os recrutadores. Então, é um outro caminho que a gente pode pensar. Então, eu sempre recomendo para os meus clientes atacar as duas frentes para a gente aumentar essas chances. Mas vamos à mão na massa, então, nós vamos falar sobre, né, o LinkedIn, mas antes de eu fechar essa tela, eu queria só deixar uma mensagem que é, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso significa que quando a gente está tentando muitas vagas diferentes, qualquer coisa que aparecer eu vou aceitar. Mas esse não é o objetivo. O candidato mais convincente é aquele que consegue mostrar com clareza o que ele busca, com segurança, que se comunica bem, não precisa ser um palestrante, não é isso. Que consegue contar o que ele faz,
contar o que ele busca. Então, é mais ou menos isso. E por isso, tudo só é possível quando a gente tem clareza de para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou para a entrevista ou até no próprio currículo, eu não sei explicar. Por quê? Porque eu nem sei. Então, como que eu vou explicar uma coisa que nem eu sei? Então, por isso que é bem importante ter essa clareza.